Hello, good morning, how are you? Oi, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia. E vamos já direto para a nossa correção da atividade da semana passada, tá bom? Então a gente começou aqui na Lesson 4, foi? Onde a gente teve uma Strategic Reading. A gente tem aqui uma lista de regras, ok? Camp rules. Repitam aí comigo para a gente treinar a pronúncia. Rules são regras, tá bom? Então aqui a gente tem aqui a gente tem regras de um acampamento, não é? Aqui na nossa atividade a gente deveria é, interpretar o que a gente viu aí nesse texto. Então a primeira pergunta é: Where can you find this kind of text? Rules. Onde é que a gente encontra esse tipo de texto, não é? Regras, onde? No caso, a gente encontra em schools, clubs e outros lugares que precisam dessas regras para manter a ordem, não é? Se vocês colocaram outros exemplos de outros lugares, tá válido também, tá bom? Não tá errado. Aqui eu coloquei essa só para citar os exemplos. These rules are made for. Para quem são feitas essas regras? Para os students, teachers ou para todo mundo? Claro que para todo mundo, né? Não adianta só um ou outro cumprir as regras. Não adianta os alunos cumprirem se os teachers não cumprirem. Não adianta os teachers cumprirem se os students não cumprirem as regras. Isso vale para todo mundo. What's the objective of this kind of text? Qual é o objetivo desse tipo de texto? Eu coloquei aqui também, como na A, só para ter um exemplo, tá bom? Keep organized, para manter organizado o ambiente. Mas se vocês colocaram uma resposta pessoal, também não está errado, tá bom? Aqui na question 3, nós temos o comprehension check, onde a gente deveria marcar qual o número dessas regras que cada um deles está descumprindo. Então, olha só. Na letra A, ele está descumprindo a regra 7, no swimming after 6. Aqui o reloginho mostrando que está depois das 6, ó. Aqui a regra 5, wait in line in the cafeteria. Ele não está esperando na fila. Aqui a regra 6, porque ele não está vestindo uma camisa. Aqui a regra 8. Don't take glasses or bottles to the swimming pool area. Não pode levar garrafas ou copos para a área da piscina. Aqui a regra 1, porque eles estão jogando lixo no chão, dropping garbage. E aqui a regra 4, porque eles estão ouvindo barulho, ó, depois das... Cadê? Depois das 10. Não pode fazer barulho depois das 10. Já nessa aqui, na questão 4, o que deveria ser feito é... A gente deveria dizer por que cada um deles está quebrando uma regra. Igual no exemplo, olha só. Por que o Carlos está quebrando uma regra? Because he isn't wearing a shirt in the cafeteria. Por que o Carlos está quebrando a regra? Porque ele não está usando uma camisa na cantina. Por que o Henry is breaking a rule? Por que o Henry... É essa imagem aqui. Então a resposta, ó, because he's not waiting in line in the cafeteria. Porque ele não está esperando na fila. Why is Susie breaking a rule? Porque ela está levando copos e garrafas para a piscina.
Porque o Ben e o Henry estão quebrando uma regra, porque eles estão jogando lixo. Tá aqui eles, ó. E por fim, why are Carolina and Richard breaking a rule? Porque eles estão fazendo barulho depois das 10, tá bom? No áudio, a gente tinha alguns sons pra gente dizer se é verdade ou não. Então, na letra A tinha um barulhinho de videogame, não é? Na letra B tinha um barulho de quadra. Eu coloquei falso porque eu acho que futebol, soccer, se joga em campo, não é? Sem, é, sem ser em quadra. No caso, se for uma quadra, é futsal, não é? Bom, eu coloquei falso. Se você colocou verdadeiro, true, porque você acredita que soccer também pode jogar em quadra, tá correto, tá bom? As outras duas estão corretas, ó, ela estava digitando o e-mail e Paula estava nadando. E essa daqui, dancing, também coloquei falso, porque não parecia que eles estavam dançando, não tinha nem música. Então eles estavam correndo, eu acho, running. Bom, para hoje a gente vê aqui, ó, que a gente falou bastante sobre a forma afirmativa e negativa do progressive, ok? Se aqui eu apaguei e coloquei errado, coloquei a forma correta, porque é o assunto que a gente está trabalhando. No meu livro veio imperative, mas foi um erro de digitação, tá bom? Nós estamos trabalhando com o progressive. E aqui a gente viu a forma negativa e afirmativa. Como é que a gente preenche isso, professor? Gente, o progressive sempre vai ter o verbo principal com o ing no final. Olha aqui o ing. E antes dele a gente vai trabalhar com o verbo to be. Então, Nicole isn't drinking. Ela não está bebendo. Ok? Como a gente está trabalhando a forma negativa, a gente vai colocar o isn't, que é o is, mais o not, tá bom? Que é a mesma coisa disso aqui. Quando a gente tem o not, a gente está negando, não é? Henry, mais uma vez aqui, ó. Já tem até o apóstrofo para a gente só colocar as letras. Waiting. In line, ele não está esperando na fila. Sempre no progressive a gente vai ter o uso do verbo to be mais o verbo principal que a gente coloca o ing no final, tá bom? Waiting vem do verbo wait, que é esperar. Quando a gente coloca o ing, esse verbo se transforma em esperando, tá bom? Carlos isn't wearing a shirt in the cafeteria. Ele não está vestindo uma blusa. E por fim, Ben and Henry. Aqui a gente tem duas pessoas, então a gente não vai utilizar isn't. A gente vai utilizar aren't. Ok? E aqui o verbo principal com ing no final. Keep, que é o verbo manter, vai se tornar com ing mantendo. Eles não estão mantendo o campo organizado, limpo, tá bom? Para a atividade de hoje, vocês vão responder o review, tá bom? Da unidade 4. Olhem só. Cada uma dessas questões são sobre coisas que a gente já viu durante essa unidade. Então, vocês podem retornar a essa unidade sempre que precisarem
para fazer leituras, para ver direitinho, para relembrar, tá bom? O conteúdo. Olha aqui. Look at the pictures and complete the sentences. Vocês vão completar essas frases de acordo com as imagens. Na A, está perguntando quem está nadando. Então, a única pessoa aqui que está nadando é Gisele. Então, a gente responde aqui. Gisele is. Ou você pode responder mais completamente. Is swimming. Ok? Na número 2, look at the picture and answers and complete the questions. Ok? Aqui nós temos as respostas, todas as respostas, e vocês vão formular perguntas de acordo com as imagens e as respostas que vocês colocaram aqui. Tá bom? Na número 3, olha só. Write the missing words in this email from Susie. Você vai escrever aqui as palavras que estão faltando, os verbos que estão faltando, tá bom? É 8 horas da noite, em ponto. And I am escrevendo se torna writing this email in my bedroom, tá bom? Então coloquem o verbo to be depois aqui do pronome e escrevam um verbo que vai combinar com o restante da frase. Por exemplo, aqui eu escrevi writing porque eu estou falando de e-mail, então a gente escreve um e-mail, não é? Na 4, a gente tem essas colinhas, essas dicas, para a gente descobrir qual palavra vai caber aqui. Por exemplo, Teacher, Mariah is using my... Olha aqui o que tem nessa imagem. Ruler, não é? Então aqui a gente preenche com ruler. Bom, e assim vocês vão preenchendo cada uma delas. Pessoal, por hoje é isso. A gente vai fazer essa atividade de revisão como nossa atividade de hoje. E a gente se vê na próxima aula. Bye bye and I miss you. Saudade de vocês. Tchau.